Mas afinal, será que a Copa Sul-Americana vai ficar mais uma vez fora da TV aberta? É sobre isso que a gente fala a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, nos últimos tempos, muitas e muitas pessoas estão nos perguntando sobre novidades sobre a Copa Sul-Americana na televisão. A gente publica um vídeo aqui, pode não ter nada a ver com o assunto, entra no ar, em 10 segundos a pessoa nem viu do que a gente está falando no vídeo novo, mas está lá perguntando se tem novidades sobre a Copa Sul-Americana. É claro que eu entendo essa curiosidade de vocês, essa empolgação, mas o nosso papel aqui é informar quando tem informação. Eu não posso inventar uma coisa que não existe. Não tem nada ultimamente sobre a Copa Sul-Americana, os bastidores andam absolutamente silenciosos em relação a essa competição. Mas o volume de perguntas é tão grande aqui no YouTube e lá no Twitter que vale a pena eu fazer um vídeo para nortear vocês sobre um pouco dessa situação. Então nós vamos falar agora sobre como está a Copa Sul-Americana na televisão do Brasil. Primeiro eu preciso te falar como vai funcionar e o que já está certo para a Copa Sul-Americana 2021. Essa competição até agora é exclusiva do Comebol TV, aquele canal pay-per-view que foi lançado numa parceria entre a Comebol, a Band e as operadoras de televisão Sky, Claro e NET, hoje também disponível no DirecTV Go, que é uma operadora via streaming, mas que pertence ao mesmo grupo da Sky, né? Então não furou essa bolha aí de Sky e de Claro, cada uma com as suas outras marcas aí no caminho. A questão é que esse pay-per-view não é barato, custa R$40 por mês, só quem é assinante dessas operadoras pode ter, então você não consegue assinar o streaming exclusivo da Comebol, como era com o DAZN, né, que você pagava ali R$19 por mês, e tinha acesso ao pacote completo dos jogos da Copa Sul-Americana. Dessa vez a competição já até começou, os brasileiros vão entrar apenas na fase de grupos no mês de abril, mas já está rolando uma espécie de pré-Sul-Americana, com transmissão exclusiva do Comebol TV, e só quem é assinante pode ver esses jogos. O Comebol TV, que custa R$40 por mês, como eu falei, ele dá acesso também aos jogos da Libertadores da América, mas aqueles jogos do pacote secundário, que antes da Globo rescindir os direitos de transmissão, eram as partidas transmitidas pelo Sport TV. Aquele negócio que eu já expliquei num vídeo aqui do canal, Fox Sports tem a primeira escolha, o Sport TV ficava com a segunda. Hoje, esse direito da segunda escolha é do Comebol TV, e por isso quem for assinante tem direito à Copa Sul-Americana, a alguns jogos da Libertadores, quase metade dos jogos, e também da Recopa Sul-Americana. Fala um pouco mais sobre ela também, porque também está despertando curiosidade. Afinal de contas, o Palmeiras vai jogar em abril contra o Defensa e Justiça. Mas afinal de contas, o que está acontecendo? Por que não tem uma televisão aberta transmitindo a Copa Sul-Americana? É sobre isso que eu vou falar agora, eu peço a sua atenção para a gente colocar cada um dos tópicos, fazer uma contextualização. Não é de hoje que essa competição não está mais demonstrando aí interesses das emissoras brasileiras, então já fica o convite também para você já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque sempre que tiver uma novidade, a gente vai te informar. Clica no sininho aí para receber uma notificação sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Em relação à Copa Sul-Americana, nós precisamos voltar um pouco no tempo para o ano de 2018. Até então, Fox Sports era dono e senhor de todos os direitos da Comebol no Brasil. A Fox ainda estava sendo comprada pela Disney, a gente não imaginava ainda que teria essa fusão, que o Fox Sports ia começar a sumir aos poucos, mas ela tinha sim essa competição, tanto que em 2012, quando foi inaugurado o Fox Sports Brasil, ela tirou do Sport TV a Libertadores da América, a Copa Sul-Americana e a Recopa. A Fox mandava e desmandava, inclusive nos horários da competição. Só que aí foi a vez de fazer uma licitação pelos direitos de transmissão da Libertadores e outra licitação pela Copa Sul-Americana. A Comebol, envolvida naqueles escândalos, né, do caso de corrupção que tinha na FIFA, corrupção em venda de direitos de transmissão e tudo mais, precisou fazer uma coisa que fosse aí muito transparente. E é realmente muito transparente você fazer um processo onde você chama todos os interessados, faz colocar ali a proposta em envelopes fechados e ganha quem oferecer mais dinheiro. É assim que a UEFA Champions League faz com seus direitos. É assim que todo mundo deveria fazer no futebol, né? Não deveria ter só negociação diretor de clube com diretor de emissora. Teria que ser uma coisa aberta para que todo mundo pudesse participar. Só que aí vem uma questão muito importante. Com esse negócio de licitação, a Libertadores ficou extremamente mais cara. O Fox Sports não conseguiria mais comprar a competição inteira como era antes. Ela teve que comprar no Brasil um pacote que é o principal, dá a primeira escolha de terça, a primeira escolha de quarta-feira, exclusividade na TV por assinatura da final única. Então, o Fox Sports investiu dinheiro, mas ele não tinha como comprar tudo. A própria Globo pagava bem menos. Segundo uma informação publicada pelo Rodrigo Matos no All Sport, cerca de 12 milhões de dólares pelos direitos de transmissão. A questão do Sport TV, o Sport TV entrava ali numa negociação com o Fox Sports e dava para o canal, em troca, direitos que eram dele. Por exemplo, a Copa do Brasil, que passou durante algumas temporadas no Fox Sports.
As Olimpíadas foram transmitidas pela Fox, Copa do Mundo de 2014, 2018, tudo isso foi transmitido e tudo isso tem a ver também com essas negociações. Era muito mais direto e para a Globo em si custava ali 12 milhões. Com o novo contrato, para ter Sport TV e para ter TV aberta, TV Globo, passou a custar 60 milhões de dólares. Olha o quanto inflou. E aí, com o Fox gastando muito mais, com o Globo gastando muito mais também, sobrou para quem? Para a Copa Sul-Americana. Foi feita uma licitação em 2018 que foi um verdadeiro fracasso. Simplesmente não houve propostas das mais interessadas, né? Poderíamos imaginar que a Globo ia querer continuar com a competição, que o Fox Sports continuaria sendo a casa das competições da Conmebol, mas nada disso aconteceu. Fracassou e aí o DAZN, que estava chegando no Brasil, um serviço de streaming que prometia ser aí a Netflix dos esportes, ficou com esses direitos. Vale lembrar que o DAZN pertence à Perform, que era uma das empresas que faziam aí a licitação dos direitos de transmissão da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Foi meio assim como se essa empresa estivesse garantindo ali que não teria prejuízo, né? Porque afinal de contas, ela comprava da Conmebol, garantia um mínimo que ela ia conseguir vendendo na licitação. Se ela não conseguisse, o que ia fazer, né? Aproveitando que teria o DAZN entrando no Brasil, tinha investimento para isso, estava vindo com dinheiro, o DAZN ficou com o pacote da Copa Sul-Americana. Para tentar forçar alguma emissora brasileira a comprar naquela licitação, a Conmebol colocou no mesmo pacote da Copa Sul-Americana a Recopa, aquele campeonato que acontece entre o campeão da Libertadores e o campeão da Sul-Americana, em jogos de ida e volta, sempre no começo da temporada seguinte. Mas mesmo assim, ninguém quis comprar. O DAZN ficou com a exclusividade total, chegou a colocar alguns jogos em TV aberta no Brasil pela Rede TV, mas na maioria das vezes era em VT, não tinha transmissão ao vivo, foram só alguns jogos, Racing e Corinthians, por exemplo. A Rede TV conseguiu liderar por alguns minutos, né, no final, quando foi para os pênaltis. Bateu recordes de audiência que ela não via desde os tempos bons do Pânico de domingo. Foi realmente muito legal, mas o DAZN o que ele queria mesmo era vender a assinatura, então não ia ficar colocando os melhores jogos, né, os poucos melhores jogos, porque a Copa Sul-Americana, para o telespectador brasileiro, é um campeonato extremamente ruim, né? Todo mundo se interessa ali pelo seu time, mas os outros jogos são horríveis. A gente vê times ali que nós nunca ouvimos falar. No ano passado teve o Coquimbo unido na semifinal. Coquimbo até jogou Libertadores nos anos 90, mas quem conhecia o Coquimbo, né, com todo respeito à equipe chilena? A Copa Sul-Americana virou isso. A Conmebol encheu tanto a Libertadores de clubes e encheu tanto também a Sul-Americana que aconteceu aí uma banalização das vagas, né? Tudo isso ajuda a explicar o quanto essa competição se desvalorizou, nenhuma emissora quis. Bom, até aqui beleza. O boletão que o DAZN assumiu ao ficar com os direitos da Sul-Americana e da Recopa era no valor anual de 35 milhões de dólares. Hoje está batendo nos 200 milhões de reais. Pensa que a Turner, dona da TNT Sports, né, hoje chama Warner Media, então Esporte Interativo, paga um pouco menos que isso para ter 8 clubes no Campeonato Brasileiro. De repente você vai pagar para ter a Copa Sul-Americana, que era mata-mata puro e simples, que em 2020, por exemplo, times brasileiros caíram logo na primeira fase, que ficou extremamente desinteressante e que só acendeu alguma faísca quando o Vasco e o São Paulo estavam ali nas fases finais, mas também não duraram muito tempo. Quando estourou no ano passado a pandemia do coronavírus, a crise econômica que veio junto com ela, acabou aí servindo como uma desculpa para a Globo rescindir o contrato da Libertadores da América, porque afinal de contas 60 milhões de dólares era muito mais dinheiro em real quando a moeda simplesmente disparou no Brasil. Pensa que lá em 2018 estava ali na casa dos 3,70, 3,75 e do nada no ano passado chegou a bater perto dos R$6. A gente está falando de um aumento muito grande mesmo nas contas da Globo. E o DAZN usou essa mesma alegação para entregar os direitos para a Conmebol. Não quis mais transmitir a Copa Sul-Americana, não quis mais transmitir a Recopa. Essa bomba caiu no colo da Confederação Sul-Americana, que via já a Globo, a maior emissora do país, com o canal pago de esportes mais assistido do Brasil, saindo das transmissões. E agora o que fazer? Aí eles criaram esse tal desse pay-per-view, né? Venderam a parte de TV aberta da Libertadores para SBT, e simplesmente, de novo, ninguém quis comprar a parte de TV aberta da Copa Sul-Americana. Nesse período de 6 meses para cá, já foram especuladas a Rede TV, que não mostrou ainda ter dinheiro para um compromisso como esse, a Band, que preferiu investir em outras competições, como o Campeonato Alemão em parceria com o OneFootball, a Fórmula 1, que também foi largada pela Globo aí, numa parceria com a Liberty Media, outras competições de base, de futebol feminino, e não quis se meter na Copa Sul-Americana. O último nome que a gente ouviu foi do SBT, justamente quando Vasco e São Paulo estavam disputando o mata-mata no ano passado, mas também não andou para frente. Chegou-se a especular que a Globo poderia comprar a Sul-Americana para compensar a perda da Libertadores, mas é uma coisa que não faz muito sentido se a Globo está sendo questionada na justiça pela Conmebol pela forma como rescindiu de forma unilateral
o seu contrato pela Libertadores da América. É difícil a gente imaginar que uma emissora que está ali sendo protestada por 60 milhões de dólares por ano restante de contrato, né? São 2 anos e meio. Você imagina o tamanho desse boletão que cairia na conta da Globo se ela perder essa briga na justiça. Como é que essa briga tá rolando de um lado e Globo e Conmebol iriam fazer negócios do outro? Um pouco complicado, né? Então a TV aberta foi ficando interditada. O SBT estava com um investimento já muito pesado na Libertadores, que se pagou, se compensou, vendeu as cotas de publicidade e fez aí a emissora do Silvio Santos fazer voos mais altos. Esses voos mais altos até agora não incluíram a Copa Sul-Americana. Melhor, o SBT foi atrás e conseguiu comprar a UEFA Champions League, a competição aí que os brasileiros cada vez mais se apaixonam, gostam, que vai ser capaz de garantir ao SBT vice-liderança no período da tarde e quem sabe com alguns jogos do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, não chega até a ameaçar a liderança da Globo. Tudo pode acontecer. Foi um investimento muito mais bem feito pela emissora, né, pelo SBT. E a Copa Sul-Americana vai ficando para trás. É por isso que eu falo, a empolgação de vocês com a Copa Sul-Americana não se reflete no mundo dos direitos de transmissão. Pode mudar? É claro que pode. Pode surgir uma proposta do nada. Nós temos o Corinthians esse ano. Já falo um pouco mais sobre esse cenário também. Aliás, vou aproveitar aqui esse vídeo para fazer um convite, porque amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer uma live super especial. A gente já está chamando de Super Live da Mídia aqui no canal. Eu vou receber o Rodolfo do Futeboteco, o Alessandro Oliveira, que tem um baita canal de mídia esportiva aqui também, e o colunista de mídia esportiva do All Sport, o Gabriel Wacker. Nós 4 vamos debater esses temas que estão aí mexendo com a história da mídia esportiva no Brasil, e a gente deixa desde já esse convite para que você esteja com a gente nessa sexta-feira, dia 19 de março, a partir das 8 horas da noite no horário de Brasília. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações do sininho, assim você vai receber um aviso quando a gente estiver perto de começar a nossa live. Bom, Recopa Sul-Americana, né? Esse ano vai ter Palmeiras e Defensa e Justiça, o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana de 2020, e muita gente achou que por ter o Palmeiras lá, isso influenciaria alguma emissora a comprar os direitos. Mas a Conmebol está irredutível, não vai separar do pacote da Copa Sul-Americana. Se você quiser transmitir Palmeiras e Defensa e Justiça, vai ter que comprar a Copa Sul-Americana, não tem jeito. Uma coisa não vem sem a outra. Para a Conmebol, tanto melhor, porque ela vai poder forçar o torcedor palmeirense a assinar finalmente o Conmebol TV. Se nós voltarmos no tempo para 2020, o torcedor do Palmeiras simplesmente não precisou assinar, né? Todos os jogos estiveram ou no Fox Sports ou no SBT, quando não nas duas emissoras ao mesmo tempo. Não foi necessário nem para o torcedor do Palmeiras, nem para o torcedor do Flamengo, e acho muito difícil que em 2021 isso seja necessário também, porque temos aí SBT interessado nessas duas equipes, temos Fox Sports interessado nessas duas equipes, temos o Facebook que quer mostrar jogos dos times brasileiros e isso é de graça de quinta-feira. Tem vídeo aqui no canal que eu explico como funciona esse processo da escolha de jogos da Libertadores e por que alguns times ficam aí sempre, né, no SBT, no Fox Sports, e não vão para o Conmebol TV, acaba sobrando para as equipes que têm menor audiência, menor torcida aí na comparação com eles. Só para dar um exemplo do que eu tô falando, em 2019 o Flamengo foi campeão da Libertadores, garantiu uma vaga na Recopa de 2020 contra o Independiente Del Valle, e esses jogos foram transmitidos com exclusividade pelo DAZN. Não teve exceção para transmitir em TV aberta não negociou com ninguém. Se você fosse flamenguista, tinha que assinar o DAZN, ou usava aquela promoção do mês grátis que o DAZN dava na assinatura ali, né, para poder ver os dois jogos que eram dentro desses 30 dias, depois cancelava, ficava por isso mesmo. A gente sabe que o torcedor tinha aí essas formas de driblar o preço do DAZN. Mas no caso de 2021 é tudo diferente, você não vai poder assinar pela internet, então se você for um assinante de uma operadora como por exemplo a Oi, a Vivo TV ou alguma das operadoras regionais aí que estão no Brasil, pode esquecer, não tem a menor condição de assinar para ver Palmeiras e Defensa e Justiça, porque só quem é assinante de Sky, Claro, NET e DirecTV Go é que vai poder acompanhar essas partidas. É um negócio bizarro que eu já falei diversas vezes aqui no canal, eu não concordo com a forma como é feito, o modelo de negócios para mim é muito ruim, é caro e não entrega um pacote que é bom, gente. Pelo amor de Deus, o Conmebol TV tem a segunda escolha da Libertadores. Os jogos que tem mais torcida vão ficar no SBT e na Fox. O Conmebol TV é o primeiro pay-per-view que eu conheço que não fica com os melhores jogos pelo menos algumas vezes. Porque no Brasileirão é assim, né? A Globo, para vender pay-per-view, ela abre mão dos jogos que daria uma baita audiência na TV aberta. Você acha que se a Globo tivesse só preocupada com a audiência de TV aberta, ela não colocaria os 6 clássicos paulistas que existem ali num turno de Campeonato Brasileiro e os 6 cariocas todos na TV aberta, todos na Globo? Mas ela precisa vender pay-per-view, né? Então ela abre mão desses jogos, transmite umas partidas que vão dar 5, 6 pontos a menos que clássico, às vezes até 10 pontos a menos,
que é pensando no fator comercial. Mas para isso, o que ela faz? Ela coloca jogos clássicos, ela coloca jogos do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras no pay-per-view. No caso da Libertadores, o que a gente tem ali são jogos, entre aspas, rejeitados, né, que não foram a primeira escolha nem do SBT e nem do Fox Sports, que normalmente vão, eles preocupados sim com a audiência, né, eles vão preocupados com a audiência, porque é a única coisa que eles vão ganhar, tem que fazer valer o que os patrocinadores compraram de cotas, e o Comebol TV fica com esse pacote secundário e ainda cobra R$40 por mês, né? Sorte deles é que vai ter o Corinthians disputando a Copa Sul-Americana em 2021. E aí você pergunta, mas ainda pode mudar? Gente, no mercado dos direitos de transmissão, tudo pode sempre mudar, né? A gente tá vivendo aí uma época de notícias surpreendentes, do SBT que estava perto de comprar o Campeonato Carioca, de repente foi parar na Record, a Globo abrindo mão da Libertadores e surpreendendo todo mundo, rescindindo com o Carioca, não ganhando depois, fazendo uma proposta de R$45 milhões pelos direitos e perdendo para a Record, que ofereceu 11 milhões porque os clubes querem ganhar mais dinheiro com o pay-per-view deles. Realmente hoje a gente não pode cravar nada, mas o que a gente tem neste momento é um cenário de silêncio tão absoluto que não dá para imaginar uma compra dos direitos de transmissão acontecendo nos próximos dias e semanas. O Corinthians é sim um fator muito interessante para qualquer emissora que vá comprar a Copa Sul-Americana. Não na mesma escala, mas a gente tem outros times que são importantes. No Nordeste, a força da torcida do Ceará, do Bahia. A gente vai ter Atlético Paranaense, que foi campeão dessa competição em 2018. Tem o Atlético Goianiense disputando também. O Red Bull Bragantino, que vem com um time interessante, querendo alçar voos mais altos no futebol sul-americano. A gente poderá ter Grêmio e Santos, porque se algum deles cair fora agora na pré-Libertadores, vai também para a fase de grupos da Copa Sul-Americana. É isso mesmo, até o ano passado, quem caía fora da pré-Libertadores, na última, né, na terceira pré-Libertadores, só iria para a Copa Sul-Americana se fosse um dos 2 melhores entre os 4 eliminados naquela fase. Agora não, são 4 vagas para quem vem da pré-Libertadores, ou seja, se um deles perder agora em abril na pré-Libertadores, vai jogar com todos esses outros times que eu citei a Copa Sul-Americana. E fica um lugar interessante, né, se for acontecer isso. Mas será que vale a pena? Na Copa Sul-Americana esse ano nós vamos ter uma fase de grupos que é legal, que vai garantir mais jogos aos brasileiros, não vai ter ninguém caindo fora com 2 jogos como foi no ano passado, com o Atlético Mineiro, com o Fortaleza, só que o regulamento prevê que desses 8 grupos com 4 times, apenas o líder de cada chave vai se classificar para as oitavas de final. É isso mesmo, não são os 2 primeiros colocados. Os 8 primeiros apenas vão disputar o mata-mata e os 8 adversários serão os 8 times que se classificarem em terceiro lugar na Libertadores da América, ou seja, que ficarem fora do mata-mata da Libertadores, mas disputarão o mata-mata da Copa Sul-Americana. Eles entram agora nas oitavas de final. Olha que mamata para os times que ficarem em terceiro lugar da Libertadores. Antes eles entravam numa fase anterior da Sul-Americana, agora é meio como se eles seguissem o caminho, né? Não classifiquei para as oitavas da Libertadores, mas vou seguir jogando as oitavas da Copa Sul-Americana. E aí, e se os times brasileiros de maior audiência, o Corinthians, por exemplo, não conseguir ser o líder do grupo? Uma classificação fica bem mais difícil quando a gente fala que é só o campeão de cada chave que vai se classificar. A gente está acostumado a ver 2 times passarem, né? Faz até aquelas contas mentais, às vezes com 9 pontos, com 10 pontos já basta para se classificar, dependendo da força da sua chave, dos times que tiverem. E agora como campeão de chave? Será que vão bastar 10, 11? Não vão, né? Vai precisar fazer 14, 15 pontos para ter certeza. E se não der certo? E se ficar para trás o Corinthians? E se o Ceará e o Bahia, com a força do Nordeste, também ficarem para trás? Como é que vai acontecer? Tudo isso tem que ser pensado na hora de comprar os direitos de transmissão, sendo que se alguém comprar, muito provavelmente vai ser pelo contrato que existe hoje, que é herdado do DAZN, que é até 2022. Mas, de qualquer forma, seria um compromisso difícil, né? Porque em 2021 tem Corinthians, tem Ceará, tem Bahia. Quem vai estar lá em 2022? Não dá pra gente saber, né? Será que é um investimento que vale a pena? Pelo preço que a Comebol vai pedir? Quanto ela vai pedir? Se o pacote completo era pago pelo DAZN por 35 milhões de dólares, quanto será que ela quer pela Libertadores? Nós temos emissoras interessadas? O SBT, depois de fazer um aporte pela Libertadores e pela Champions League, tem dinheiro para mais? A Band tem condições de um negócio como esse? É esse o cenário que a gente fala, gente. É por isso que nós temos falado, não tem novidades sobre a Copa Sul-Americana, pode acontecer, mas só se tiver uma reviravolta muito grande de última hora, um projeto comercial que seja aí fechado, um diretor de alguma emissora que fale, agora vai, eu banco, vamos fechar esse contrato e vamos transmitir. Mas, internamente, Comebol TV já trabalha aí com o cenário em que ele vai fazer com exclusividade a transmissão da Recopa Sul-Americana e também da fase de grupos agora em abril da Copa Sul-Americana. Tem dúvida sobre algum outro campeonato? Deixa aí nos comentários, vamos conversar um pouco sobre esse mundo dos direitos de transmissão. Te espero na live com o Futeboteco, com o Alessandro Oliveira e com o Gabriel Wacker nessa sexta-feira, 8 da noite aqui no canal Blog do Alan Simon.
Peço mais uma vez aí o seu like, o seu joinha, a sua inscrição e para você apertar o sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Tô deixando mais vídeos aqui no card para você dar uma olhada no nosso conteúdo. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!